Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero hoje falar sobre o tema segurança pública, com a presença aqui da nossa deputada delegada Marta Rocha. Primeiro, para afirmar que o governador Pezão, na crise da segurança pública, acentuada pelo episódio da Rocinha, vem a público e anuncia dois projetos de lei. Uma emenda constitucional para tirar a alíquota de 10% que sai do total arrecadado dos royalties de participação no pré-sal e reduzir essa alíquota para 5 pontos percentuais e remanejar esse recurso para o Fundo de Segurança Pública já existente. Senhor presidente, senhores deputados, talvez vossas excelências tenham esquecido que em 28 de dezembro de 2016, deputada Marta Rocha, o governador Pezão editou o decreto 45.874. O que diz esse decreto? Que ele tenta rebater para o Estado do Rio de Janeiro os efeitos do parágrafo único da emenda constitucional 76A, número 93, que criou a desvinculação dos recursos do Estado, isto na União, em 30%. Então, o que ele diz nesse decreto, no artigo 1º? As aplicações ou repasses mínimos a serem efetuados pelo Estado, a FAPERJ, ao FECAM, ao FEIS, que é o Fundo de Habitação de Interesse Social, e ao FAF, que é o Fundo Fazendário, terão suas respectivas bases de cálculo reduzidas nos 30% correspondente ao DRE. Então, eu queria primeiro dizer que, na mão grande e de forma inconstitucional, em 28 de dezembro de 2016, e já vão lá praticamente 9 meses, ele tomou 30% de todos esses fundos, inclusive do FECAM. Aí eu pergunto, por que ele não os repassou para a segurança pública? Talvez ele tenha esquecido do seu decreto inconstitucional, que inconstitucionalidade que será julgada numa representação que eu fiz nos próximos tempos, até porque o judiciário não tem prazo. Ora, e agora ele quer tirar mais 50% do FECAM. Então, se você já tirou 30% do total e vai tirar mais 50% do FECAM, você está tirando desse total aproximadamente 60%. Aí você vê o jornal O Globo de hoje, em primeira página, não se investe em saneamento, só 68%, aliás, só 68% das habitações do Estado do Rio de Janeiro não tem o seu esgoto tratado. E ele está tirando dinheiro de quê? Quando tira dinheiro do FECAM? Do saneamento básico. E não são só esses 50% do pré-sal, não. Já tirou 30% em dezembro do ano passado. Então, esse é um projeto de uma emenda constitucional para fazer um desvio de atenção da inexistência de governo na área da segurança pública. Aí vem e anuncia um outro projeto. Esse é doloroso, porque diz a seguinte impropriedade, que vai dar mais isenção, deputado Eliomar, de ICMS para as empresas que investirem em segurança pública. Como segurança pública não fosse dever do Estado.
O que é investir em segurança pública? Vai comprar armamento para os policiais, coletes à prova de balas? É um projeto inócuo. E ele já dá de incentivo fiscal na ordem de 9 bilhões por ano. Se ele quer mais dinheiro para a segurança pública, basta ele pegar uma fiscalização mais rígida, ver quais são essas empresas que não estão cumprindo as suas contrapartidas e tirar o incentivo fiscal e esse ICMS alocar na segurança pública. Então, até criatividade falta ao governador para querer fazer desvio de atenção da questão central, é que a política de segurança pública do Rio de Janeiro está exterminada. Tanto está exterminada que é necessário, de fato, é necessário a presença do Exército Brasileiro. Quando o Exército Brasileiro vem para a área de segurança pública, é que o Estado é réu confesso que fracassou na sua política de segurança pública. E aí, os números são catastróficos, porque, por mais que eu tente chegar ao número no episódio dessa briga, dessa guerra da Rocinha entre os dois citados chefes de grupo, fala-se em 200 homens armados com fuzis. 200 homens. Aí eu fico imaginando, deputado Eliomar, que no mínimo nós temos na nossa região metropolitana 600 comunidades dominadas pelo narco ou por milícias. Se cada comunidade dessa tiver, os narcos ou os milicianos, tiverem de posse de 5 fuzis, são 3.000 fuzis que entraram ao longo dos anos, que foram vendidos. E no câmbio paralelo, diz as matérias jornalísticas, que pode custar, dependendo da procedência, a marca, entre 40 e 50 mil reais cada um. 3.000 fuzis é um exército 3 vezes maior do que o número que as Forças Armadas se deslocou para tentar implantar lá alguma ordem na Rocinha. Então, não adianta para esse tema ter desvio de atenção, porque aí as rotas de fuga também levaram o horror para diversos bairros, sem exceção, e entre eles o eixo da rua Pacheco Leão, no Horto e no Jardim Botânico, que é uma das rotas de fuga mais fáceis, porque é morro abaixo e não morro acima. Então, é algo absolutamente deprimente, né? Porque é como fosse uma doença profundamente crônica, que só faz crescer no nosso Estado, que não pode ser resolvido com situações paliativas. Fico aqui imaginando que, quiçá, essa força-tarefa proposto pelo ministro Jungmann, né, possa ser um caminho de médio e longo prazo. Aglutinar o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público Estadual e um grupo especializado da Polícia Civil, né, e montar uma força-tarefa como fosse uma lava-jato na área da segurança pública. Porque esse volume de armas, fuzis, que eu contei aqui, no mínimo 3.000 estão na nossa região metropolitana,
e uma conta sem nenhum valor, é uma estimativa, esses fuzis, esse volume de cocaína que é negociado, de maconha, de crack, etc., não dá para ser combatido no varejo, porque o que a gente verifica é sempre o combate no varejo e não no atacado. Tem que correr atrás desse dinheiro, de quem são as pessoas que manipulam essas entradas de armamento e também das rotas de tráfico de drogas. Quem é que financia isso? Porque isso gera também um caixa 2 imenso. Então não é com imediatismo, com projetos de lei, ainda mais inócuos, que vai se resolver essa questão. Até mesmo, deputada Tia Ju, com toda a consideração que a senhora me merece, também não é o senhor prefeito anunciando que vai fazer uma maquiagem na Rocinha. O problema é muito mais grave e muito mais sério. Então eu fico alarmado, deputado Eliomar, porque não vejo um caminho de solução estrutural. E essa solução estrutural não está na venda a varejo, está de você fazer a repressão na venda do atacado, tanto na arma quanto nas drogas. Muito obrigado, senhora presidente.